Algumas pessoas com experiência no xadrez já devem ter ouvido falar no checkmate do pastor, em apenas 4 jogadas. Se você não conhece ainda, pode parecer empolgante e assustador ao mesmo tempo. Afinal, quem não gostaria de ganhar um jogo tão rápido? Por outro lado, ninguém quer perder uma partida em apenas 4 jogadas. Vamos aprender que essa tentativa agressiva e rápida de checkmate é assustadora apenas no nome, e pode ser defendida tranquilamente. As brancas começam o jogo com E4, abrindo as diagonais do bispo de casas brancas e da dama ao mesmo tempo. As pretas jogam E5, controlando o centro, e as brancas seguem com o bispo C4, rapidamente colocando o bispo em uma casa ativa, já de olho na casa vulnerável de F7, que no momento está defendida apenas pelo rei das pretas uma vez. As pretas agora desenvolvem uma peça com cavalo C6, que é um lance natural. Outra possibilidade seria bispo C5, colocando o bispo em jogo. Agora as brancas tentam o agressivo dama H5, criando um ataque duplo em F7, com a dama e o bispo de C4. As pretas não tomam cuidado como deveriam e fazem um erro gravíssimo, porém muito comum, pois o lance visualmente natural, cavalo F6, ataca a dama das brancas e ao mesmo tempo desenvolve uma peça. O problema é que essa jogada convida as brancas a fazerem o lance que já haviam planejado. Dama por F7 e checkmate. Repare que o rei das pretas não tem para onde fugir, nem existe possibilidade de bloquear o cheque com outra peça. O rei também não pode capturar a dama por causa do bispo de C4. Esse é o mate em 4 jogadas, também chamado de mate do pastor. Vejamos agora como as pretas poderiam ter escapado dessa ameaça desde o início. Após as jogadas E4 e E5, bispo C4, cavalo C6, em resposta à jogada de dama H5, as pretas devem bloquear a diagonal e poderiam jogar G6, ganhando um tempo ao atacar a dama, e ao mesmo tempo defendendo o checkmate em F7. As brancas voltam a dama para F3, renovando a ameaça em F7, mais uma vez com a dama e o bispo. Agora sim, cavalo F6 seria um lance possível e muito bom, bloqueando o ataque da dama no peão e desenvolvendo uma peça ao mesmo tempo. Se as brancas capturarem o cavalo de F6 com a dama, as pretas recapturam com a sua dama e conseguem grande vantagem material. Nesse caso, as brancas perderam vários tempos desenvolvendo a dama e as pretas estão muito bem na posição. Vejamos outra maneira das brancas tentarem esse checkmate. Após as primeiras jogadas E4 e E5, ao invés da tentativa de bispo C4, as brancas podem buscar a mesma ideia, começando com dama H5. A diferença é que agora as pretas não devem atacar a dama diretamente com G6, pois o peão de E5 também está sob ataque. Então as pretas devem primeiro desenvolver uma peça com o cavalo C6, defendendo o peão central, de E5. E agora, caso as brancas tentem o mesmo checkmate com o bispo C4, voltamos para aquele mesmo exemplo de antes. Você lembra como que é a defesa correta contra o checkmate de F7? Muito bem, se você pensou em G6, está certo. As brancas tentam a ameaça com dama F3 de novo, mantendo o contato em F7. E agora, como reagir? Isso mesmo, cavalo F6. Agora que você aprendeu as ameaças e defesas do mate do pastor, vejamos se você consegue colocar tudo isso em prática. Aprendemos na última lição o mate do pastor, feito em 4 jogadas, e com ele um novo tipo de checkmate, que ocorre quando o rei não pode capturar a peça que o ataca, pois a mesma está defendida por uma outra peça, no caso a dama de F7, defendida pelo bispo de C4. O rei jamais pode fazer uma jogada que o coloque em xeque. Frequentemente, o checkmate é feito dessa maneira, uma peça ataca o rei e outra a defende. Vejamos outros exemplos do mate assistido. Nessa posição, as brancas podem fazer o checkmate com a dama, apoiada pelo peão. Você consegue encontrar como? Se você pensou em dama por G7 checkmate, muito bem. O rei das pretas não pode fugir do ataque e nem pode capturar a dama por causa do peão branco que está em F6, defendendo a dama. Vejamos um último exemplo agora. Nessa posição, o rei preto não tem nenhuma casa de escape, porém não está em xeque.
As brancas podem então preparar um checkmate utilizando as duas peças que estão no ataque, o cavalo de E7 e a dama de D5. A jogada correta é dama G8 checkmate. Agora que você aprendeu como as peças se unem para atacar o rei, é a sua vez de treinar o checkmate assistido. É muito raro fazer o checkmate apenas com uma peça. Normalmente, precisamos de duas peças ou mais para cercar o rei e organizar o checkmate. Uma combinação muito perigosa é o ataque com as duas torres, produzindo o que chamamos de mate escadinha. Vejamos essa posição. A torre das brancas em C2 controla a coluna C, que limita o movimento do rei preto. As brancas agora podem continuar com torre D1 cheque, forçando o rei preto a ir para a coluna E, pois não há outra opção. Agora que a coluna D está controlada por esta torre, daremos o cheque com a outra torre, que está em C2. E assim continuamente, empurrando o rei para o canto do tabuleiro. Repare que cada torre dá um cheque por vez, trabalhando juntas para encurralar o rei. Vejamos o resto do mate escadinha. Após rei F7, trazemos a outra torre para F1, torre F1 cheque. As pretas então jogam rei G6, e seguimos com o método, torre G2 cheque, coluna F controlada pela outra torre, forçando o rei a entrar na última coluna. E agora o checkmate é simples, com torre H1 checkmate. Podemos fazer esse checkmate virando o tabuleiro em 45 graus também, subindo fileira por fileira, ao invés de coluna por coluna. Aqui, a torre de H4 controla toda a quarta fileira. E usamos então a outra torre para expulsar o rei da quinta fileira, forçando-o a ir para a sexta fileira. Uma continuação possível seria agora rei C6, torre H6 cheque, rei D7, torre G7 cheque, rei E8 e finalmente torre H8 checkmate. Muito bem, agora que você aprendeu essa técnica, é hora de treinar o checkmate com as duas torres. Mesmo a poderosa dama não consegue dar checkmate sozinha no rei adversário. Muitas vezes você enfrentará essa situação pela frente, ter apenas o rei e a dama para tentar o checkmate, e você deve saber como continuar a partir daí. Pode ser muito frustrante não concluir essa tarefa. Vejamos o seguinte. Nessa posição, podemos fazer o mate assistido. Com o apoio do rei, as brancas conseguem usar a casa de G7 para posicionar a dama e dar checkmate. O rei está encurralado em H8 e sem saída, enquanto que a dama branca está defendida ou assistida pelo rei branco. Dama G7 mate. Fazer um mate no canto parece fácil, mas como forçamos o rei preto a ficar em uma situação tão restringida? Vejamos. Nessa outra posição, o rei preto está no centro do tabuleiro. Para prepararmos o checkmate, em primeiro lugar, o rei preto deverá ser empurrado para um dos cantos do tabuleiro, onde será possível deixá-lo encurralado. Começaremos tentando controlar as casas indicadas na tela, para que o rei preto não consiga mais ficar no centro. A partir daí, encontramos a jogada dama E3, que limita a ação do rei e força o rei a se afastar mais do centro. As pretas então jogam rei D6, tentando ao contrário ficar no centro, e temos que lutar contra isso. As brancas então jogam dama E4, limitando mais o rei, retirando casas importantes do rei das pretas. Repare que temos a distância do pulo de um cavalo entre a dama e o rei, e isso se repetirá quase até o fim do processo. Na sequência, temos rei C5, dama D3, seguindo o mesmo plano, e após rei C6, as brancas seguem encurralando o rei aos poucos, dama D4. Temos então rei B5 e agora dama C3. Rei B6, dama C4. Lembre-se, sempre mantendo a distância de um cavalo entre a dama e o rei. Temos agora rei A7 e dama B5, seguindo o mesmo método. Agora preste atenção. Quando as pretas jogam rei A8, pergunta é, devemos jogar dama B6? Sim ou não? Não, nesse caso temos um afogamento no tabuleiro, você lembra dessa regra?
o rei das pretas não está em xeque e não tem nenhuma casa disponível. A partida então seria um empate, o que não é bom para as brancas. Então tome cuidado e veja que não há necessidade de espremer ainda mais o rei das pretas, que já está preso no canto e apenas tem essas duas casas disponíveis. Devemos agora trazer o rei das brancas. Rei C2, rei A7, rei C3, rei A8, rei C4, rei A7, rei C5, rei A8, rei C6, rei A7. E as brancas agora estão prontas para o checkmate assistido. Você consegue encontrá-lo? Isso mesmo, dama B7 checkmate. Mate da dama, apoiado pelo rei. Agora que aprendemos esse método, é a sua vez de praticar o checkmate de dama e rei. Como já aprendemos, fazer o checkmate com as duas torres é simples, e apenas com a dama não é uma tarefa tão difícil. Enfrentamos mais dificuldade ao tentar o checkmate apenas com o rei e a torre, que exige mais paciência e precisão. Vejamos, a primeira parte da missão consiste em levar o rei para o canto, assim como nos últimos exemplos. As brancas devem fazer lances para cortar as casas de escape do rei preto. Torre H4. Repare que o rei está encaixotado dentro dessas linhas indicadas, e a nossa tarefa é não permitir que ele escape dessa demarcação, e aos poucos tentar diminuí-la. As pretas então jogam rei F5, tentando se aproximar da torre das brancas. Lembre-se, no caso da dama, ela consegue levar o rei para o canto sozinha. A torre não tem a mesma habilidade, e ela necessita da ajuda do rei no processo. Para continuar a limitar o rei das pretas então, as brancas devem colocar o rei em jogo. Rei F2, e após rei G5, atacando a torre das brancas, rei G3. Vemos aqui o processo lento, mas eficiente, de encurralar o rei das pretas aos poucos. As pretas jogam agora rei F5, e agora pensemos. Após cada lance das pretas, e ainda mais com o rei das brancas próximo, as brancas devem se perguntar: existe alguma maneira de diminuir o tamanho da caixa em que o rei se encontra, daquela demarcação inicial? Se a resposta for sim, você irá fazer uma jogada de torre. Se não, terá que melhorar a colocação do seu rei. Nesse caso, jogamos torre G4, limitando um pouco mais o rei das pretas. Rei E5, e agora continuamos o plano com torre F4, tirando mais uma coluna do rei das pretas. Agora, ao jogar rei D5, as brancas não conseguem melhorar a torre para encolher as opções do rei preto, pois torre E4 perderia a torre. E caso torre F5, por exemplo, o rei sai daquela demarcação e consegue ter um pouco mais de liberdade. Então, de acordo com a regra, é hora de melhorar o nosso rei. Rei F3. As pretas jogam rei E5. De novo, caso torre E4 cheque, o rei escapa da demarcação. Temos que continuar tentando limitar o rei adversário, melhorando o nosso rei primeiro, se não tiver uma jogada muito boa de torre. Então jogamos rei E3. E as pretas seguem agora com rei D5. Agora conseguimos dar um passo bem produtivo. Torre E4, tirando mais uma coluna do rei das pretas. Repare que a caixinha está diminuindo de tamanho. As pretas então jogam rei D6. E agora uma ideia muito boa parece melhorar o rei. Rei D4. Rei C6. E agora a torre E5. Agora tirando uma fileira do rei das pretas. As pretas voltam com rei D6. Agora é um momento interessante. Não conseguimos encolher a caixinha movendo a torre. Com essa jogada torre D5, o rei poderia escapar. E não temos como melhorar o rei. Rei C4 perderia a torre. Então fazemos uma jogada de espera, mantendo a defesa da torre naturalmente, com rei E4, para na próxima jogada tentar melhorar a posição da nossa torre. Rei E4 então acontece, e as pretas jogam rei C6. Agora temos torre D5, limitando mais ainda o espaço do rei das pretas, rei C7, e agora rei E5. Rei C6, já que temos a oportunidade, vamos melhorar o rei mais um pouco, rei E6, rei C7, e agora torre D6. Cada vez mais deixando a caixinha disponível para as pretas mais limitada.
Rei B7, temos rei D7 se aproximando. E após rei B8, temos agora a torre C6, tirando mais uma coluna do rei das pretas. As pretas agora jogam rei B7 e temos o mesmo dilema. A torre não tem jogadas boas e rei D8 não seria bom porque perde a torre de C6. Jogamos então rei D6 agora, fazendo um lance defendendo a torre e esperando as pretas piorarem o rei. Depois de rei D6 agora temos torre C7, que é um lance muito bom, cortando a última fileira do rei das pretas. Rei A8 é obrigado, rei C6, rei B8, jogamos rei B6 e as pretas agora jogam rei A8. Finalmente conseguimos chegar na posição ideal e o checkmate está preparado. Você consegue encontrá-lo? Isso mesmo, torre C8 checkmate. Agora o rei está preso no canto e o rei branco está desempenhando uma função muito importante, limitando as casas de escape do rei preto. Após aprender o checkmate com rei, dama contra rei e rei, torre contra rei, você estaria esperando como dar checkmate com um bispo ou um cavalo, mas isso não é possível. Apenas a torre e a dama conseguem o checkmate com auxílio unicamente do rei. Agora é a sua vez de praticar o checkmate de rei e torre.